Olá, boa noite, bem-vinda. Sou Jana Palaoro e eu compartilho aqui no Instagram uma técnica fácil de aplicar que nos ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. Sou professora certificada do método Zentangle, que é esta bonita técnica que ajuda nós mulheres nesta jornada. Esta é a segunda live de uma série que eu preparei com muito carinho, de aquecimento, que na realidade é uma preparação para a Masterclass Traços que Acalmam, que vai acontecer no dia 27 de março, às 20 horas. Então são 6 lives, as lives elas estão acontecendo, todas elas aqui no Instagram. Ontem foi a primeira e nós iniciamos a primeira live com um passo importante, tá? O primeiro passo para a gente entrar na arena quando a gente quer, quando a gente se propõe a aprender e evoluir num novo conhecimento, que foi, né, o tema quebrar crenças e desbloquear as nossas forças internas. Esta foi a primeira live, ela ficou salva aqui no feed do Instagram. E hoje nós vamos continuar nessa jornada, mergulhando no mundo do Zentangle, evoluindo e nos preparando para a Masterclass. E o tema de hoje é Pare para Avançar. Este é o tema da nossa segunda live. Vamos dar continuidade, tá? Aproveitando o tema de Pare para Avançar, eu vou fazer uma pausa aqui, vou parar um pouquinho para falar, esclarecer sobre a Masterclass. Ela é no dia 27 de março, ela é online, ela é gratuita, tá? Ela é para todos, mas precisa fazer a inscrição. E o link, ele está ali na minha bio. Então você clica no link da bio, preenche o seu e-mail, então você vai ser redirecionada para entrar no grupo VIP do WhatsApp. É importante estar neste grupo. Ali eu coloco as principais notificações para vocês poderem acompanhar e ficar por dentro de tudo, né? Em primeira mão. Então eu não fico colocando excesso de informações ali, então ali vai o essencial, que é importante para vocês poderem acompanhar todo esse processo de preparação até a Masterclass. E também fazendo a inscrição, coloca lá o e-mail, entra no grupo do WhatsApp e verifica a caixa de e-mail de vocês, que vocês recebem uma mensagem e pode ser que vá para a caixa de spam. Tem acontecido isso com algumas pessoas que têm me relatado. Então, se você não localizou o e-mail na caixa de entrada, verifique, por favor, se não está na caixa spam, tá? E esse e-mail é importante que ele tenha um link para preencher uma pesquisa, e ela é importante que vocês conseguem colocar dúvidas, perguntas e algumas questões que eu posso tratar e contemplar na Masterclass. Eu estou olhando com todo carinho e cuidado ali, tem algumas questões muito boas que eu já estou incorporando, e o objetivo é tornar a experiência ainda mais exclusiva e transformadora para todos, tá bem? Então esse é o recado. Depois que preenche a pesquisa, recebe um link para um presente que eu preparei, que é um tutorial, uma aula de uma arte bem bonita, tá? Então, feita esta pausa, vamos retornar para o tema da live de hoje, do encontro de hoje, que é Pare para Avançar. Bem-vindos todos aqui. E vamos para o tema. E eu tenho uma pergunta aqui, uma reflexão para a gente fazer juntas, que é a seguinte: você já se sentiu, por mais que se esforce, que coloque energia e parece que não sai do lugar? Como se estivesse correndo, sem sair do mesmo ponto? O mundo está nos demandando muito, né? São muitas questões que a gente tem que dar conta e parece que tudo passa cada vez mais depressa, o tempo cada vez mais escasso para a gente equilibrar todos os pratinhos. Às vezes parece que a gente coloca energia e nunca é o suficiente, né? A gente se sente cada vez mais cansados, exaustas. Tem acontecido por aí também? Esse é um tema
da nossa atualidade, essa grande exaustão que a gente tem que lidar, né? É coisa demais pra gente fazer e a gente assume tantos compromissos, às vezes mais do que a gente consegue dar conta, e a gente tenta fazer tudo o nosso melhor, né? Em todas essas frentes. E muitas vezes a gente se frustra, gasta energia com tantas e tantas demandas e tem a nossa lista de tarefas e parece que não conseguiu dar conta nem da metade, né? De uma parte ali das demandas. Então, isso é uma questão assim que a gente pensa, poxa, como é que o tema, né, parar para avançar? Se eu tenho tanto a fazer, como é que eu vou dedicar tempo para parar? Eu não tenho tempo para parar, eu não consigo parar, eu tenho coisas demais a fazer. Então eu acordo e a minha cabeça já puxa, né, faz o download da lista de coisas que eu tenho para fazer. Então eu nem saí da cama, eu já tô, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, já tô atrasada. E aí, pela manhã, a gente já começa, às vezes, se atropelando, e quando vejo é meio-dia, quando vejo é fim de tarde, quando chega da noite, a gente reflete o que a gente, de fato, conseguiu dar conta de tudo, né? E se a gente conseguiu reservar algum tempo para o nosso cuidado, e às vezes isso é tão difícil. Então, muitas vezes a gente acha que para progredir, né, a gente precisa estar sempre em movimento. Mas, na realidade, as pausas, elas são estratégicas e elas são o que nos energizam. Então, ter um momento de pausa, de calma, é o que vai nos dar uma força interna e uma energia para a gente seguir avançando. Tá? E avançando, claro, com mais clareza e propósito. Porque não é sair avançando em todas as frentes. A gente precisa ter a clareza de quais são as batalhas que a gente vai escolher, porque, de verdade, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, como priorizar, né? Como escolher as batalhas que a gente vai lutar ali no dia. Então, assim como no Zentangle, onde uma pausa consciente, ela nos ajuda a avançar um traço por vez na arte, na vida, a gente também precisa desses momentos para se reorganizar e direcionar a nossa energia, tá? Reorganizar a mente, colocar a mente, né, no foco. E tudo fora nos dispersa, né? Seja nas redes sociais, alguma coisa que a gente está ali, às vezes a gente chega do trabalho para descansar, a gente vai só ver alguma coisa nas redes e quando viu, passou meia hora, uma hora, e ali o sentido da visão, naquele looping de informações, vai dispersando, vai gerando pensamentos, a gente lembra de coisas, a gente aciona gatilhos, pensamentos que geram emoções e que vão nos deixando ainda mais cansadas e estressadas e ansiosas. Então, isso não é um tipo de pausa que a gente sugere, né? Não é uma pausa que descansa e que reenergiza, pelo contrário. É aquela pausa que a gente normalmente está sentada numa posição sem consciência da nossa posição corporal, mal acomodada numa cadeira, no sofá, o pescoço caído, forçando a nossa coluna, a nossa cervical, ali só, né, só rolando e deixando o tempo passar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é o objetivo, não é essa pausa que a gente propõe com a prática do método Zentangle. É uma pausa que nos reenergiza e que a gente traz consciência para tudo, para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos pensamentos, né? Então, como as pausas, elas nos ajudam a avançar. E aí eu tenho alguns tópicos que eu anotei aqui que eu vou trazendo para vocês. Então, ela nos ajuda com descanso e clareza mental. Então, o nosso cérebro, ele precisa de intervalos para processar informações e tomar decisões melhores. E até eu trago um exemplo aqui, uma situação que aconteceu em questão ali de 2 semanas, uma situação que ela se repetiu. Eu tinha uma situação de trabalho que eu tinha que dar uma resposta, resolver um problema que surgiu, e aí eu negociei uma pausa, né? Eu não tenho a resposta de imediato, eu preciso de um tempo para pensar e para trazer uma solução. Então eu saí, eu negociei uma pausa, quanto é importante a gente negociar as pausas, né? Com os outros e conosco, negociei, então, no trabalho essa pausa, vim para casa e confesso que eu esqueci da situação, eu não refleti sobre ela, e eu retornei no outro dia. E quando eu cheguei para trabalhar, eu lembrei da situação e ela tinha se solucionado sozinha. Era uma questão de sistema e o sistema voltou a funcionar e resolvido estava.
Então a pausa aí ela foi favorável para mim. Isso aconteceu ali nessas últimas semanas, 2 situações bem semelhantes. Então às vezes os problemas precisam de um tempo para eles se resolverem também, né? Para as questões se acomodarem. E às vezes a gente precisa dessa pausa assim para refletir e para tomar uma decisão com mais clareza e consciência, né? E hoje eu consigo ter essa gestão de negociar pausas, perceber que às vezes eu preciso desse tempo para tomar a decisão com mais assertividade, assim, de uma forma mais eficiente. Mas já aconteceu também o contrário. Então não dá esse tempo. E decidir de uma forma meio ansiosa, assim, sem refletir de fato. E não tomar a melhor decisão. E ter que resolver depois o problema que eu mesma tinha criado com uma solução equivocada. Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar controlar, né? Um autodomínio dessa energia. É importante ter energia para ação, mas a gente também precisa ter o time, né? O momento certo de agir e perceber que a gente precisa de um tempo para as questões se acomodarem e a gente ter clareza, sair do tumulto e do furacão para poder acessar a calma e decidir. Então a calma ela não é uma coisa simples, eu vou ficar só ali sentada, meditando. Não, ela começa a gente trazer isso para nossa vida e vai jogar a nosso favor, tá? Então, as pausas elas nos ajudam a avançar, né, com descanso e clareza mental. Às vezes a gente tá muito cansada e a gente quer desistir de alguma coisa que a gente tem para fazer. Jogar a toalha. Não, isso não é para mim. Não sei fazer. Vou desistir. Vou largar esse trabalho. Isso daqui não é bacana. E quando na realidade não é que isso não seja pra gente. A gente só tá exausta, a gente tá cansada e a gente tá precisando de uma pausa para descansar. A gente tá precisando dormir, a gente tá precisando fazer alguma atividade que desligue a mente de uma situação, de um raciocínio, né? Alguma questão mais racional que a gente tem que colocar o nosso esforço. A gente precisa só descansar e retomar depois para poder avançar. Então, esse descanso e clareza mental. A pausa, ela nos ajuda nisso. E ela é necessária e ela é importante. Ela nos ajuda como o autocuidado como uma estratégia. Então, praticar momentos de pausa, um ócio, né, como uma prática, um hobby que nos favoreçam na calma, ele ajuda o nosso autocuidado. Isso é uma estratégia, a gente prioriza o nosso bem-estar mental e emocional. Isso não é perder tempo. Isso é investir em nós mesmos, é cuidar de nós mesmas, é ganhar energia para seguir adiante. Quando o celular aqui, né, começa a apitar no vermelho, a gente sabe que a gente tem que colocar o carregador e ligar na tomada. Então isso é com a gente também, né? A gente lembrar que a gente precisa sim se reenergizar. Não é só deitar e dormir com a cabeça com os problemas. A gente precisa fazer uma higiene mental antes, às vezes. Fazer uma prática que vá aliviar o estresse e a ansiedade. A gente tem que aprender a descansar e a fazer essas pausas, trazer consciência para esses momentos. E o poder do agora. Então, a pausa, quando a gente se conecta com o agora, com o momento presente, estar presente, mesmo na pausa, não é uma pausa para fazer alguma coisa que nos desconecte total. Não, ela é uma conexão com a gente mesma, uma concentração, estar presente. Mesmo nas pausas, permitir enxergar novas possibilidades. E o poder do agora como um exercício de atenção plena. Trazer mais consciência. Às vezes a gente está tão disperso, a gente não está percebendo o que está acontecendo aqui, ao nosso redor. E eu trago aqui 2 referências que eu acho incríveis, que vocês já devem ter ouvido falar desse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele fala justamente sobre a atenção plena, né, da importância da gente estar no momento presente. E ele nos coloca que a gente vive presos nos nossos pensamentos, naquele turbilhão, muitas vezes a maior parte da vida ou no passado ou no presente, flutuando entre esses 2 tempos, o passado e o presente, e no passado e no futuro. Olha aí, me desconcentrei. Então, que muitas vezes a gente está, né, pulando do passado para o futuro sem viver o presente. Então, a gente não está vivendo, porque a vida ela é aqui no momento presente, né? E a gente ignora, nega e adia o momento presente, que é tudo que a gente tem. O presente é o presente, né? E quanto a gente é
ele coloca aqui dessa incapacidade que a gente tem de parar de pensar e quanto isso gera uma aflição terrível. E aí ele nos propõe aqui, né, como a gente ir trazendo mais atenção plena, trabalhar exercício de atenção plena para desenvolver essa habilidade de estar no momento presente. Que a gente é um pensador, ele nos coloca aqui como pensadores compulsivos, que a gente vive sempre nesse estado de estar pensando, e aí quando a gente pensa em excesso, a gente está criando problemas para nós mesmos. E aí pensamentos com problemas, eles ativam emoções, o pensamento, né, que surge no cérebro ativa emoções, essas emoções, elas acionam uma determinada parte do nosso cérebro que se conecta, e aí ligando com a neurociência se conecta com um nervo, ele chama o nervo vago, e ele percorre todo o nosso corpo. Então, a partir do pensamento, das emoções, esse nervo ele desce pelo pescoço, ele desce pelo nosso tórax, pelo nosso peito, pelo nosso abdômen, e ele ativa ali as áreas vitais do nosso corpo. Então, esse pensamento, a emoção, vai ativar a nossa respiração vai ficar agitada, vai ativar o nosso batimento cardíaco, né? E os movimentos do nosso sistema digestivo. Então, o pensamento ativa uma emoção que ativa sintomas físicos no nosso corpo. Emoções e pensamentos, eles são matéria, porque eles se conectam diretamente com o nosso corpo. Aqui, o poder do agora é sobre isso, é sobre criar pausas para a gente se conectar com a gente, com o momento presente e dar um alívio para nossa mente. Isso porque as coisas que você só vê quando desacelera. Esse aqui ele tá sempre em destaque nas livrarias e eu comprei recentemente por indicação até de uma aluna do Férias pra Mente, a Simone, que me indicou, e ele é uma pequena joia, ele traz aqui uns pensamentos, umas reflexões muito bonitas, e ele é de um mestre zen budista sul-coreano. As coisas que você só vê quando desacelera. Então, são temas universais, atemporais. O tema da atenção plena, ele é um tema da humanidade que ele vem sendo pesquisado, desenvolvido, desde que o homem está aqui, eu acho, no mundo. Né? Então ele combina aqui, o Eckhart Tolle, ele combina conceitos desde o cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, de várias outras tradições espirituais. Então, são temas universais e atemporais e que sobrevivem até hoje. É uma busca eterna nossa, que vale a pena, então, se dedicar, tá? Refletir sobre. Então, como as pausas nos ajudam? Com descanso é clareza mental, um autocuidado como estratégia e cultivar o poder do agora. E o papel, ligando com a arte Zentangle, o papel, ele é um convite para parar essa pausa que a gente faz antes de avançar. Tá? E aqui conecta com a filosofia por trás da arte Zentangle. E eu quero propor um exercício simples para hoje. Então, se você tem aí um pequeno papel, qualquer papel, uma caneta, se for um pequeno papel, sugiro que a gente desenhe. Lembra de uma das nossas filosofias por trás do Zentangle, que a gente não busca perfeição, não há erros. Então, não se preocupe com a perfeição da forma que eu vou sugerir. Minha sugestão é desenhar um círculo. Então, eu faço, que eu vou usar uma caneta preta, use o que você tiver. Um círculo não precisa ser perfeito. Eu já aviso que o meu não vai ficar perfeito. Estou lutando aqui com o meu dedinho ainda. Um círculo. No centro desse círculo, um ponto. Eu tenho um círculo e eu tenho um ponto. E o exercício que eu proponho, se você fez aí, olhe para este círculo e para este ponto, ou se você não fez, você pode olhar para o meu aqui, e fixe o olhar neste ponto, neste pontinho central aqui, e tente abstrair todo o resto. Fixe o olhar apenas no ponto central, por alguns segundos aqui.
Nós vamos fazer este exercício de concentração. Então, sente confortavelmente. Respire. Solte as tensões dos seus ombros, da sua testa, da sua face, do seu maxilar. Descruze pernas, braços, se acomode confortavelmente na cadeira e fixe o olhar apenas neste ponto central. Tente não piscar por alguns segundos, apenas fixando o olhar no ponto, tentando abstrair todo o restante, olhando apenas para o ponto central na tela. Se por acaso você sentir a necessidade de piscar, você pode sentir o seu olho lacrimejando. Então feche gentilmente os olhos. Feche gentilmente os olhos. Então esfregue uma mão na outra até aquecer um pouco as mãos e coloque como duas conchas sobre os olhos. Repouse as mãos aquecidas sobre os olhos. Feche um pouquinho os olhos. Então, inspire, expire e vai retornando aqui conosco. Delicadamente, gentilmente abrindo os olhos e retornando. Este símbolo aqui, nesta técnica que nós praticamos, ela se chama Tratak. Tratak, em sânscrito, significa fixar o olhar. Ela é utilizada para auxiliar na meditação, na concentração. E aqui perceba, a gente foca a atenção, o olhar, e vocês podem praticar isso em casa todos os dias, é importante fazer, que é um exercício de concentração que ele trabalha a nossa visão e ele nos ajuda a diminuir a dispersão do sentido da visão, no momento em que eu concentro em um único ponto. E a visão, ela é um dos sentidos, dos nossos sentidos, que mais dispersa a nossa mente. Então eu olho para alguma imagem, eu olho alguma informação numa tela e o meu pensamento já vai longe e, como a gente conversou antes, já dispara um gatilho, que dispara uma emoção, que dispara uma sensação no meu corpo. O objetivo aqui é concentrar para não dispersar a minha mente. Tá? Então esse é o Tratak. Fixar o olhar, fixar a atenção, nos ajuda a fixar a atenção, evitar a dispersão e trabalhar a concentração. E concentração vem da gente estar no nosso centro, com o nosso centro. Isso é bem forte, parece um exercício simples, mas é uma prática que favorece muito a nossa concentração, tá? E para que a gente trabalha a concentração? É uma prática de pausa, a gente vai trabalhar a concentração, é para ser mais eficiente no trabalho também, mas não só isso, o principal é para a gente se autoconhecer, descobrir os nossos potenciais e nos ajudar, né, a enfrentar então os desafios que surgem, que sempre surgem, tá? Tratak. Já a gente não vai desenhar, a gente só vai ficar nesses exercícios, calma, a gente vai chegar lá. A gente está trabalhando aqui live por live, encontro por encontro, a base, a filosofia por trás dessa bonita técnica que é o Zentangle. E Zentangle é importante a gente entender a base, assim como a gente vai construir uma casa, um prédio. A gente não sai fazendo a parede, o telhado, não. A gente começa preparando o terreno, fazendo as fundações bem sólidas para daí ir edificando. E esse é o objetivo dessas lives, deste aquecimento para a Masterclass. A gente abordando de uma forma bem sólida a filosofia, que depois, sim, a gente vai poder avançar e vai poder tratar nas telinhas. E aí o conceito que eu trouxe aqui de concentração, de trabalhar a busca do nosso centro, ele aparece de forma intuitiva em telas e desenhos. A gente começa a poder interpretar o que aparece aqui de emoção e da nossa busca, da nossa jornada. Então, a concentração ela aparece em vários tangles, em vários desenhos que a gente pode ir abordando, começando, né, aqui do exterior até o nosso centro. É um elemento forte aqui, o labirinto, ele é tratado em vários mitos, a mitologia do Teseu e do Minotauro, né, que é bem forte da mitologia grega. Então tem muita simbologia através de uma prática simples e elas vão vindo intuitivamente para a tela. Como essa outra aqui, que eu não planejei
quando eu fiz, mas aqui eu fiz tem a ideia do círculo, tem a ideia do ponto e tem toda a margem, o que está fora, né? Então, quanto mais no centro eu tô, mais perto de mim eu estou, com o meu centro. Quanto mais na borda, mais eu tô girando no ritmo frenético do mundo externo e interno. E fora ainda, eu tô presa aqui, perdida, e a simbologia do xadrez aqui do preto e do branco, da luz e das sombras, dualidades do mundo. Quanto mais afastada de mim, mais eu tô me dispersando e me perdendo em dualidades do mundo externo, nessas disputas, né? Que me afastam de mim mesma. Então essas simbologias elas vão surgindo, não são planejadas, a gente começa a desenhar de forma intuitiva e coisas bonitas surgem e a gente vai trabalhando de uma maneira muito sensível, camadas internas bem profundas. E isso acontece porque a gente tem a base, a filosofia bem forte, entendida, né? E vai trazendo isso. Então, não se trata só de desenho. A gente não está fazendo aqui uma tela com desenho, a gente está trabalhando a filosofia, porque o que eu ensino não é um simples desenho, não são simples traços, e é isso que eu quero reforçar aqui durante esse processo, né? Fazer um traçado bonito, a gente consegue acompanhar traços, tutoriais. Tem tutoriais incríveis na internet que a gente pode, de forma autodidata, seguir e desenhar. Mas o que está por trás desses traços? Qual é a filosofia? E como é que eu vou lidar com as emoções que vão surgindo? Então é toda essa bagagem da parte filosófica, psicológica, nessas chaves de interpretação que a gente vai agregando ao método, tornando ele ainda mais potente. Não são simples traços. Como é que a gente chega na calma através dos traços? Porque tem uma filosofia, uma metodologia forte por trás. Tá? E isso é o segredo, a importância desse método, que nós vamos continuar abordando amanhã. O tema da live de amanhã é o segredo do Zentangle. Não percam, é imperdível, é o tesouro por trás do método, tá? Que eu já vou trazer amanhã pra gente continuar nesta preparação. Aqui eu tenho um trataque maior que eu fiz. Eu tenho ele aqui no ateliê ou no meu escritório. Nem sempre a gente vai conseguir carregar isso, né? Mas um pequenininho a gente pode ter com a gente. Se eu tô numa situação muito estressante que eu preciso acalmar, que eu percebo que eu estou agitada, que tá afetando a minha respiração, os meus batimentos, e o estômago é algo muito sensível, né? A parte digestiva, então toda a emoção ela vem pra nossa barriga. Então, se eu sinto que eu tô numa situação, por que eu não posso praticar uma técnica de parar? Então eu paro. Alguns minutos, eu paro, eu faço uma técnica, eu me concentro. E aqui essa concentração é legal até de praticar antes de ir para o desenho, né? Então, a gente vai aprofundando ainda mais a técnica, então a gente respira antes da prática e a gente pode fazer um exercício, se eu estou muito, muito agitada, eu posso fazer um exercício meditativo um pouquinho antes. Ou depois da prática, eu posso olhar para o ponto central, eu posso escolher um ponto na tela e usar como trataque. O trataque, ele é utilizado, né, nessas filosofias, nessas práticas orientais, com o círculo e o ponto, porque ele faz essa referência do eu no centro, a concentração. Mas o trataque também é utilizado em meditação, a gente vê no yoga, pode ser uma vela, então eu posso fixar o meu olhar para a chama. Então ele é uma âncora de presença, é um objeto onde eu vou colocar todo o meu foco, toda a minha atenção e eu vou afastar a dispersão visual. Eu vou trazer ali a atenção para esse objeto de referência, como uma âncora de presença para a atenção plena, tá? E aí pode ser o círculo, pode ser inclusive mental. Eu posso fechar os olhos e imaginar este círculo como ponto. É mais difícil, mais desafiador no início, mas a gente começa enxergando o objeto de verdade, depois a gente pode fechar os olhos e treinar a imaginação. Quantos minutos podemos fazer isso? Começa com 1 minuto. É difícil no início, porque a gente vai tentar não piscar, colocar, né, todo o foco ali. Então começa com 1 minuto, começa a lacrimejar os olhos, sentiu a necessidade de fechar, fecha um pouquinho os olhos, faz esse exercício, aquece a mão, repousa um pouco. Ele reforça também o nosso nervo ocular, ele é benéfico para a nossa visão, essa atividade. E aí no papel, quando a gente traz os traços aqui no Zentangle, também é uma forma de trataque, porque eu não estou enxergando outras coisas a não ser esta pequena tela. Eu não estou enxergando outra coisa a não ser o traço que eu estou fazendo naquele presente, naquele momento presente. Então ele é um exercício também de concentração, focando a visão num traço por vez. E esses são os segredos por trás da técnica. Por que ela nos ajuda a acalmar?
porque ela está trabalhando essa filosofia que é bem antiga de trazer a atenção da visão para um único objeto por vez. Já conheciam o Tratak? Vou dar uma passada aqui nos comentários. Enquanto eu estou aqui expondo o conteúdo, eu tenho muita dificuldade de ficar lendo, tá, todos os comentários. Então, em todas as lives já deixo essa orientação. Vão deixando aqui, chega no final, fica até o final, e aí eu dou uma repassada em tudo que ficou de comentário. Então agora chegou o momento, vou dar uma lida aqui. Vamos voltar lá para o início. Ai, eu me perco nas mensagens aqui. Estou vivendo exatamente isso. É muita dispersão, muitas coisas disputando a nossa atenção, né? Então, olha a importância da gente desligar um pouco, né, essas distrações externas. O tempo passa voando, o ano passa correndo. E quando a gente vê, já é Natal, exato. O que mais que tem aqui, gente? Vocês não têm dúvidas? Tá tudo dominado. Já leu o livro? A Juliana colocou aqui. Foi o Poder do Agora. Isso, Juliana. Ele é maravilhoso, né? Esses livros, eles são maravilhosos. Ó, já fui atrás do livro Caminho do Artista, já li, é lindo este livro. Estou gostando, se abrindo para coisas novas. A gente está trabalhando a teoria aqui, tá? E, claro, é muita informação. São livros que a gente tem que ir, às vezes, degustando aos poucos. E o legal de ter uma prática é que aqui a gente consegue, nesta prática em específico, trabalhar esses conceitos profundos de uma forma lúdica, sensível, gentil com a gente, né, e delicada. Então, a gente vai trabalhando conhecimentos, informações ali que são bem, bem profundas e que é tão difícil de colocar em prática. A vida, ela nos desafia, né? Ela nos chama para a batalha e nem sempre a gente consegue lembrar, acessar o que a gente leu ali e colocar em prática, dar o tempo, dar a pausa que é necessária, entender que as coisas têm o seu tempo. E aqui a gente vai entendendo, ela vai nos ensinando isso de uma forma intuitiva e nem sempre, e não é racional. É pela repetição a gente vai assimilando e quando vê, isso está refletindo nas nossas ações, na nossa forma de pensar, sentir, agir. Então é isso, é pensamento, emoção, ação. E um vai alimentando o outro. Então quando a gente começa a trabalhar em um desses pilares, vai refletindo nos demais. Aos poucos nós vamos indo. A prática, como eu coloco, ela traz um alívio de certa forma em poucos minutos, é um alívio imediato para uma situação de estresse ali momentânea, né? Então lá naquele momento vou respirar, vou me aliviar e depois eu vou trabalhando as profundidades para ir desenvolvendo essa musculatura e aprendendo a ter esse autodomínio. A Fátima, o papel é qualquer um e sempre do mesmo tamanho. Os materiais eu vou abordar na live de amanhã, né, sobre o segredo do Zentangle, então estejam presentes amanhã, tá? Daí eu vou trazer um pouco mais dos materiais. Muita sensibilidade, que incrível, muito bom, obrigada. Fica gravada a live de hoje, a de ontem também ficou gravada, elas ficam salvas aqui no feed. Então, só em fazer essa concentração de olhar para o desenho já calma, é uma chave, é uma forma de acessar a calma sim. E Rose, você já experimentou? A calma. O simples fato da gente concentrar a atenção é o mesmo princípio do Tratak. Um traço por vez, eu vou trazer o foco e a atenção para este momento, para este traço, e é como se a gente diminuísse, sim, a dispersão. E aí reduzisse os pensamentos, que, como eu coloquei, afetam as nossas emoções e afetam as sensações físicas que nós temos. E essa percepção, quando ela vem para o físico, é a relação que a gente tem, né, com a nossa experiência humana aqui, né? A gente acaba colocando tudo no nosso corpo e vai mudando essa nossa experiência, na nossa vivência. Hoje mesmo estou com dor no estômago de tanto estresse. Para mim também, o estresse ele afeta diretamente o meu estômago.
Mas é isso, a gente está com o pensamento acelerado, 1000 questões para resolver, aí vai acionar a emoção, que vai acionar a parte do nosso cérebro conectada com o nervo vago. Pesquisem o nervo vago, vocês vão ver que ele está ligado diretamente com os nossos órgãos vitais e com esses movimentos involuntários de respiração, batimento cardíaco, pressão arterial e os movimentos do nosso sistema digestivo. Então não é só achismo, é ciência mesmo por trás, tá? É neurociência afetiva. Neurociência, essa área da neurociência que estuda as emoções do nosso cérebro. Muito obrigada, muito bom. Eu que agradeço toda a presença de vocês aqui, que bonito. Ontem a gente fez um compromisso, nós firmamos, né? Botamos o nome, a data, assinamos, firmamos o compromisso de dedicar tempo para o nosso autocuidado, enfrentando as nossas crenças, né? Acessando as nossas forças, criando momentos de pausa para a gente ir avançando. E aí estamos encadeando e avançando aos poucos no conteúdo. Muito interessante, gostei dessa técnica. A Paty, eu gosto de fazer Tratak olhando a chama da vela. Excelente, é muito potente, muito utilizado, principalmente nas práticas de meditação do yoga. Então, algumas pessoas não conheciam. Eu acho que eu vou deixar, então, amanhã um post explicando esta técnica, o Tratak, trazendo este elemento. A live vai ficar gravada. Acho que eu consegui a Tratak, é muito ótimo. Ó, Andréia, aprendi no yoga. Isso mesmo, Andréia. Não conhecia, mas estou achando entrelaçado com a geometria sagrada. Tem tudo a ver com a geometria sagrada, porque a geometria sagrada, ela sempre parte de um círculo e de um ponto, né? Toda a geometria, ela surge de um círculo. Marcela, obrigada. Que live maravilhosa, obrigada. Feliz que vocês estejam gostando deste conteúdo. Esqueci de falar no início, gente, mas já avisem as amigas, já avisem, compartilhem esse conteúdo que, né, que possa tocar o coração de outras mulheres como a gente, sensíveis e que estão buscando autoconhecimento. Então agora já tá no final, mas encaminhem, depois eu vou deixar salvo, encaminhem essa live, convidem para elas virem amanhã também, tá? A live 1 e a live 2 já vão estar salvas, amanhã é o nosso terceiro encontro. Convidem as amigas, vão aumentar este grupo. Bernadette, grata por tanta generosidade, não pude assistir ontem, então volta lá, vê a primeira, tá bem legal. Como assistir a live de ontem, tá no feed, ela tá com uma capinha verde, azulada, assim, pra chamar a atenção, tá? Tá lá, tá salvo no meu feed. A música também ajuda nestes momentos? Sim, boa pergunta. A música ajuda. E ela pode favorecer. Tudo é energia, né? A emoção é uma energia. A música, o som, eles são uma energia e eles vão entrar em ressonância com as nossas células, com o nosso corpo. Então é muito importante do que a gente se alimenta das músicas. Então tem que ser músicas calmas, claro, que vão nos ajudar a aumentar a nossa energia, né? E a concentrar. A música, ela é importante, sim. Mantras, e isso é utilizado, né, por todas as filosofias há muito tempo. A gente vê os mantras lá, né, no hinduísmo, na Índia, no yoga. Eles têm uma... Se a gente for ver o significado de mantra no yoga, qual é a potência do mantra numa prática de yoga, eles são sons e ultrassons que purificam os nossos canais energéticos sutis. Então eles purificam o nosso corpo, eles favorecem a concentração, todos unidos, né? Então é um som, são todas as práticas, toda a prática do yoga, do som, dos asanas, todas elas é para favorecer no final a meditação, a concentração. Então é a meta do yoga, essa concentração final é meditar. E o som é uma parte importante, os mantras. Eles agem no nosso corpo energético, sutil. Eu sou uma estudante também de yoga, adoro yoga, gente. Karina, estresse me leva a compulsão, como sem fome. Tem uma área do mindfulness, da atenção plena, que é mindfulness eating, pra gente comer com atenção plena. E é bem bonita essa prática. Então, tudo isso vai refletindo, claro, a gente pode trabalhar a atenção plena e ir trazendo para todas essas áreas da nossa vida. Juliana, fiz meu exercício hoje, gostei tanto que me aventurei num padrão que inventei na hora. Eu vi.
Ficou bem bonito, adorei. Então, quando vocês forem acessando lá, principalmente o tutorial também, né, depois da pesquisa, se vocês quiserem me marcar, eu tô bem feliz acompanhando aqui as artes de vocês, adoro ver as artes. Tá bom, gente? Estou tomando técnica para o relaxamento, já pratiquei hoje e me senti muito feliz. Que bom, Raquel, que bom. Obrigada. Eu adoro ler esses comentários aqui no final. De Palaoro, teu entusiasmo é contagiante. Obrigada, mãe. Te amo. De Palaoro, minha mãe, gente. Tô aqui curtindo também. Obrigada, mãe. Assim, me emociona aqui. Tá? Obrigada pela presença de todas. Encerramos o nosso segundo encontro, a segunda live. E espero que vocês tenham gostado. Se eu não respondi alguma das perguntas aqui, por favor, pode mandar no direct que eu respondo. E amanhã nós vamos para o último encontro dessa semana, o terceiro encontro dos 6. São 3 essa semana e 3 na próxima. E o tema amanhã é o segredo do Zentangle. Vai ser bonito, vai ser imperdível. Venham, espero todas. Então tenham uma noite restauradora, relaxante, com muita paz, calma e amor no coração. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para cada uma de vocês. Um beijo, fiquem bem. Até amanhã, minhas queridas.